Shabbat Shalom, Leculã. Leculan. Não pode faltar o Leculan. Então, estamos em mais um podcast da Torá, né? No dia de Shabbat, que é um dia especial, um dia mais do que especial, porque a gente se dedica totalmente, 100% à palavra do Eterno, certo? A gente lê durante a semana a gente divide o nosso tempo com todos os afazeres que a gente precisa fazer. Então, a gente lê a palavra, a gente trabalha, a gente estuda, a gente assiste um seriado, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E no Shabat, a gente deixa todas as coisas que a gente faz, fica lá guardadinho. A gente tira o dia para descansar e para se dedicar à palavra do Eterno, certo? E hoje nós estamos em que porção, Mateus? Vai rir e viveu. Vai rir e viver. Muito bem. E onde a gente está? Qual é o livro, o capítulo que a gente vai começar a Bereshit, estudar? Gênesis, capítulo 47, versículo 28, do capítulo 47, 28 até o 50, 26. Muito bem, então hoje nós vamos ler do 47:28 até o 50:26. Então a gente vai fazer o nosso podcast em três partes e vamos fazer a leitura dos versículos e vamos fazendo as nossas considerações. Mateus faz as considerações dele, eu vou fazendo aqui as considerações e o legal desse podcast é incentivar, né, as famílias a tirarem o tempinho e estudar e ver que não é difícil e é rápido, né? Não é demorado. A gente consegue ler os versículos, a gente consegue meditar e, mais importante, praticar tudo aquilo que a gente aprende durante a semana, certo? Uhum. Então vamos lá. 28. Você começa. Vai lá. Israel viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147 anos. Nossa, chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado, José, e rogou-lhe: Se de- Sou eu, já quer me cortar? Se desejas alegrar-me o coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito. Quando eu morrer e já estiver dormindo com os meus pais, tu levarás O meu o meu corpo do Egito e me depositarás. depositarás no túmulo de meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu? Uhum. Consentiu. Farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, Jacó insistiu: Jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se apoiado em seu bordão. Então, antes da gente dar continuidade, que a gente vai dar continuidade agora ao 48, né? Vamos ler o 48 todo. A gente lê o finalzinho aqui do 47. É interessante a gente observar aqui, está dizendo que Israel viveu 17 anos no Egito. E os anos dele todo foram 147, né? Então, se eu não me engano, esse tempo aqui de 17 anos que ele viveu lá, foi o tempo que ele viveu sem José. Lembra que José foi Ele ficou sem José 17 isso, anos? 17 anos. José foi levado, né, pelos irmãos, aí ele recebeu notícia de que José foi morto, ele conviveu com aquela dor E durante tristeza. 17 anos. Então ele teve ali a oportunidade, né, foi Mas ele compensado ficou quanto tempo lá no Egito? o tempo dele total. No Egito foi 17 anos também? Não, acho que não. Deve ter sido aí por volta de uns 17, porque ele ficou. Ele foi praticamente. Ele foi
foi praticamente não, ele foi compensado, né? Por esse tempo que ele viveu sem o filho, ele foi compensado vivendo aí esse mesmo tempo com o filho. Ou seja, ele não morreu logo em seguida, ele ainda viveu aí ó, alguns anos. O tempo que ele ficou sem o filho, ele foi recompensado e viveu mais esse tempo, não só com o filho, mas com os netos do filho, né? Porque quando ele chegou lá, José já tinha 2 filhos, né? O que mais que eu ia falar aqui? Ah, sobre o juramento, né? Que ele não quer ser enterrado No Egito. no Egito. E ele pede a José, e ele insiste, e ele pede para José jurar, porque a mãe de José, ela não é enterrada junto com a família ali. Ela é enterrada em uma outra cidade, em um outro lugar. Então, ele pode, né, ter ficado com receio do filho ter ficado magoado com o pai em relação à mãe não ter sido enterrada no mesmo lugar. Mas, não, José não tem esse ressentimento. E ele jura, né? Ele jura. Então, fez um juramento, Tem que cumprir. tem que cumprir. A gente depois vai, né, ver isso aí mais à frente a respeito aí de juramento. Então, vamos lá. Agora é você. Aí, entrando agora no capítulo 48. Não, é você. Sou eu, tá certo. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então vê Que que triste, demorou, né? né? Aham. Aí recebeu a notícia, o pai está doente, então vamos lá. Vamos ver o vovô. Assim que se anunciou a Jacó, eis que teu filho José, que veio que veio para junto de ti, Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Israel. Epa, É você. sou eu. Então, viu que ele reuniu as forças, ou seja, ele realmente estava muito debilitado, já estava muito velhinho. Quantos anos que ele já estava? 147 anos. Não é para qualquer patriarca, né? Ter 147 anos. Ele estava muito velhinho. Ele reuniu ali, né? As forças ali, um último suspiro ali para conseguir abençoá-los. Depois, Israel declarou a José: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião na cidade de Luz, nas terras de Canaã, e ali me abençoou. Dizendo: Eu tornarei fe- Eu te eu te tornarei tornarei fecundo e te multiplicarei. Eu farei de ti uma grande comunidade de povos e darei esta terra por propriedade aos teus descendentes. muito bem. Então, ele relembra a promessa que o Eterno fez para ele, né? Ele ia dar, a partir dele, muitos descendentes, uma nação, né? Uma grande nação. Muito bem. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Ou seja, Jacó, né, agora sendo chamado de Israel, fala para ele que seus 2 filhos serão como meus filhos. Então eu vou abençoá-los como se eles fossem meus e não seus. Ele pega e fala isso para José. Vai lá. Quanto aos filhos que gerarás depois deles, serão teus. Em nome de seus irmãos receberão a herança. Então ele fala, depois desses aí, se você tiver, aí vão ser seus, mas eles 2 aí são meus e a herança será repartida para todo mundo, incluindo eles, né? Eles serão abençoados nessa
partilha como se fossem todos meus filhos, né? Incluindo eles ali. Quando eu retornava de Padã, para minha infelicidade, tua mãe Raquel morreu na terra de Canaã, em viagem a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Lembra que eu falei que ele não consegue enterrar Raquel em um lugar ali, hoje a gente fala jazigo, ali da família. Já digo. Isso, é um lugar onde todos que morrem vão ali para o mesmo lugar. Raquel estava em trânsito, né? Estava fora da cidade, aí não tinha como, então ela foi enterrada em outro lugar. Vai lá, número 8. É. Assim que Jacó viu os filhos de José, indagou: Quem são estes? Ao que respondeu José, seu pai: São os filhos que Deus me deu aqui. Então Jacó solicitou: Traze-os para mais perto de mim, a fim de que eu os abençoe. Ora, os filhos de Jacó estavam. Não. Ora, Ora, os filhos de Jacó os estavam. filhos, você está no versículo Os 10. olhos. Eu, hein? Tá. Ó, você tá sem óculos, hein? Então, depois que você ler isso aí, você vai lá pegar o óculos. Não é culpa do. Ora, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice. Ele já não enxergava bem. José levou os rapazes para mais próximo dele, que os beijou e os abraçou com carinho e emoção. Agora vai lá pegar seus óculos, né? Porque esse versículo aqui caiu bem para você. Tá com os olhos enfraquecidos, já não tá enxergando bem, tá trocando a palavra olhos por filhos, né? Meu Deus do céu. Então, A palavra é muito parecida. não Minha é não. defesa, a palavra é muito Não parecida. tem nada de parecido aí, de olhos para filhos, É por assim, favor. ó, filhos. Ah, Olhos. tá bom. Vamos lá. Então, olha só que interessante. A gente vai fazer um link muito interessante, você vai lembrar. Ele está com os olhos enfraquecidos. Ele não está enxergando bem. Não está conseguindo enxergar. Isso é você está falando de Moshe. De Moshe? É, Não. Moshe com a cidade? Não, 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 Não? não, não, não. Calma que você vai ver o link que eu vou fazer aqui. Ele não está enxergando. Veja que ele perguntou quem eram os dois que estavam ali. Isaac. O Ele que ele fez não, que ele fez que Isaac é, mentiu. ele não enxergou os dois. Ele está na mesma situação que o pai dele estava antes, lá atrás, que o pai dele estava bem velhinho e ele estava com o olho enfraquecido, ele não conseguia enxergar direito. Ele está exatamente na mesma situação. Olha, O que se planta, se colhe. se repete a mesma situação. Vamos lá. Então ele abraçou, né? Uhum. Quando soube, ó, Efraim, Manassés, ele agarrou ali eles com muita emoção, abraçou, beijou. Muito bem, foi o que você leu agora. 11. Então Jacó declarou a José: A mim, que não tinha mais esperança de rever teu rosto, eis que Deus me concede a bênção de ver até teus descendentes. Olha a alegria e a Ele ficou feliz, né? gratidão, Porque o Eterno exatamente, proporcionou para ele que ele visse o seu filho e os netos. exatamente. Então, no coração dele só tinha gratidão, gratidão, Felicidade, alegria. felicidade, porque ele teve a oportunidade de rever o filho, que ele já não tinha mais esperança nenhuma, porque ele achava que estava morto. Mas, além dos filhos, algo foi superior. Ele viu os descendentes do filho dele tão amado, né? 12. É. Então José os retirou de seu colo e prostou-se com o rosto em terra.
Então, foi lá, né, se prostrou. José tomou a ambos, a Efraim, com sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou deles. Então, ele ia abençoar, né, com as mãos estendidas Ele faz isso ali, aqui, né? com a mão estendida na cabeça de um e de outro. Então, o Do que fica primogênito e fica à o. direita. Aham, É o mais velho, fica à direita, e o outro, que é o mais novinho, vai ficar à esquerda. esquerda. Então, ele posiciona as crianças. Por quê? O pai não está enxergando. Como é que ele vai saber quem é o primogênito e quem não é? Então, quem faz a organização é José. Esse daqui é o primogênito e esse daqui é o mais novo. Muito bem, posicionou. Vamos ver o que vai acontecer agora. É o 13? Não, O é 14. você no 14. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés. Ou seja, se a mão estava estendida reta e ele colocou, posicionou José certinho, o filho primogênito e o filho mais novo, o que o Yaakov fez? Ele cruzou as mãos. Cruzou as mãos. Então, ele abençoou o mais novo como se fosse o primogênito e o primogênito como se fosse o mais novinho. Muito bem, vamos lá. 15 agora, né? Uhum. E abençoou a José com as seguintes palavras: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida até o dia de hoje, você. O anjo que me redimiu e salvou de todo o mal, agora abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque. Que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Então ele trocou o nome das crianças, né? Não, não trocou o nome das crianças. Ele está abençoando e a mão direita está indo no mais novo, como se fosse o primogênito, e a outra no primogênito, como se fosse mais novo. Então, tem um peso maior de quando se abençoa o Mas primogênito. Aí, vamos lá, você falou, é o 17, né? uhum. Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado e rapidamente alcançou a mão do pai e tentou mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Olha só o que acontece. É um momento solene, é uma solenidade imensa de respeito. O pai está abençoando. Aí, imagina, né? José está ali, né, prostrado, acompanhando a oração do pai. De repente, ele olha e vê aquela cena, mão cruzada, tá abençoando errado. Foi lá e cruza a mão aí, cruza a mão aí, pega a mão e descruza a mão. É assim, ó, pai. Descruza a mão do pai. Meu Deus do céu. Que situação! Interrompeu a oração, Mas tá o momento certo, da né? bênção. Mas tá certo, ele tá abençoando errado. Ele achou que ele estava abençoando errado, né, Uhum. José? Mas Vamos tá certo, ver. o José fez certo. Descruzando. Descruzando? Vamos É. ver se ele fez certo mesmo. Vamos lá. É você agora. Orientou, não, meu pai. Este aqui é o mais velho, portanto, coloca tua mão direita sobre a cabeça dele. Todavia, seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: eu bem sei, meu amado filho, semelhantemente ele se tornará um povo,
também ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. Ele estava fazendo errado? Não. Agora me fala, tem como Yaakov, né, agora como Israel, saber, ele está para morrer. Tem como ele saber que o filho mais novo vai ser maior do que o filho mais velho? Tem como ele saber disso? Tem como a gente saber o futuro? Quem é que sabe disso Eterno. e está usando a vida de Yaakov? Quem é? O Eterno. Ele Somente pode fazer ele isso. sabe. Somente ele pode fazer isso. Então, essa bênção aqui não é uma bênção que eu desejo que você seja assim, assado. Não. Essa bênção é uma bênção que está sendo enviada diretamente do Eterno. O Eterno está usando a boca de Jacob para abençoar os O mais filhos ali novo. de José. E aí a gente faz o link, que era o link que eu queria fazer com você. E você conhece bem essa história? Você gosta da história ali de Esav e Yaakov? Eles são gêmeos, né? Vai ter o momento da bênção, porque Isaac acha que vai morrer. Lembra que ele acha que vai morrer, vou morrer. Eu vou morrer. Deixa eu já Prepara, abençoar logo. prepara o guisado que eu vou te abençoar. Fala para Esav. Lembra que Isaac gostava mais de Esav. E a Rívika, que é a Rebeca, gostava mais de Jacob. O que ela faz? Olha, vai lá, prepara, vamos enganar seu pai, né? Ela que dá a sugestão, vamos enganar seu pai, o filho não quer fazer, não, mamãe, se eu fizer isso aí vai vir uma maldição na minha vida, tal. Ela fala, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E ele estava certo. Ele estava certo de não fazer, Então, ele né? estava certo de não fazer. Exatamente. Aí, mas ele foi lá e Fez. foi no conselho errado da mãe. E isso é uma coisa para a gente também refletir. Se a gente, como pais, né, mãe e pai, deram um conselho que esse conselho não está de acordo com aquilo que o Eterno ensinou, o que você tem que fazer? Não ouvir esse conselho, falar. Olha, esse conselho não está de acordo com a palavra do Eterno, mamãe. Né? Com todo respeito, eu não posso mentir, eu não posso enganar, eu não posso roubar, eu não posso fazer, né, um ato, esse conselho que você está me dando vai contra a palavra do Eterno, vai contra o que o Eterno nos ensina, não é isso que ele ensina para a gente. Então, eu não posso fazer isso. Mas não foi a decisão que Yaakov teve. Yaakov teve a decisão de seguir o conselho errado da mãe. E por que a gente sabe que esse conselho é errado? Porque aconteceu a mesma coisa agora com ele. São duas coisas, né? Além de acontecer a mesma coisa com ele, é enganar. Enganar não é certo. Não é certo. E aí agora ele tem a oportunidade, né? E Yaakov teve a oportunidade de ver que o Eterno, ele não precisa da nossa ajuda para nada. Ele não precisa da nossa ajuda para arrumar as coisas. Ele não precisa da nossa ajuda para que a bênção dele aconteça. O Eterno não precisa da gente para nada. Nós é que precisamos do Eterno. Ele não precisa da nossa ajuda. Ó, eu vou abençoar. Ele fala para Sara. Lembra quando Sara não podia ter um filho? Abraão e Sara, os primeiros patriarcas. Ele promete para eles o quê? Um filho, não promete? Só que eles já estão velhinhos, já estão com mais de 90 anos. E ele promete. Aí o que Sara faz? Ela aguenta esperar? Não.
Ela pega e faz o quê? Pega uma escrava, dá para Abraão, para poder ter um filho. Aí tem o Ismael, lembra do Ismael? Tem um filho primeiro com a escrava, que é o Ismael. Aí, um tempo depois, que vai acontecer o quê? Que vai acontecer a bênção, e eles vão receber o filho, que é Isaac. Ela, ela precisava tomar uma atitude e meter os pés pelas mãos. Ela tinha que fazer só o quê? Esperar o momento que o Eterno ia dar a bênção. E eles receberam a bênção de uma forma que é impossível, né? Um ser humano com mais de 100 anos de idade ter filho, principalmente uma mulher. Então, olha só, não precisava de fazer absolutamente nada, só esperar. Ela meteu os pés pelas mãos e aí depois vai ter o quê? Consequências lá na frente por conta desse ato. A mesma coisa com Yaakov e Esav. Yaakov, isso, ele não precisava enganar o pai para ser abençoado. Por quê? Essa bênção, ela é uma bênção que vem diretamente do Eterno. Então, na hora que Esav fosse ser abençoado pelo pai, ia ser abençoado pelo Eterno, o Eterno ia falar para ele exatamente aquilo que ele tinha que ouvir. E Isaac também ia ouvir exatamente aquilo que ele tinha que ouvir, porque ia ser o Eterno falando na vida deles. Então, o Eterno não precisa que a gente minta, que a gente engane, para que a bênção dele aconteça. Porque ele não aceita mentira e nem engano. E isso fica provado agora, quando Yaakov está na mesma condição que o pai, ele não sabe quem é quem, ele cruza os braços porque é o Eterno que faz isso. E ele fala aquilo que ele tem que falar, porque é o Eterno quem está mandando. Então é muito interessante esse desfecho, porque aí, quando a gente volta lá atrás, a gente consegue refletir. Então, aquilo que Yaakov fez não foi certo, de botar as roupas peludas, né, de animal, para tentar se passar pelo irmão, o cheiro. Ele não precisava fazer absolutamente nada disso. Vamos lá. Onde nós estamos? Nem sei, já me perdi de tanta Estava no coisa. 19. Eu li o 19, você está no 20. Leu 19? Uhum. Você leu 19? Li que ele fala que eles vão ser grandes, né? O outro também vai ser grande, como ele. Não, 19 é... Você acha que você não leu 19, não. Eu também não li o 18, não. Lógico que li, filho. Ele repreende ali, meu filho amado. Eu sei. Onde a gente tá? No 20. Agora é você. Não, mas de que capítulo? Do 48 que a gente está lendo. Aqui, o 20. Ah, tá, tá, tá certo. E assim, naquele dia... E assim, naquele dia, Israel os abençoou, proferindo estas palavras: o povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros, com esta expressão que Deus faça a ti, como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Em seguida, Israel declarou a José: Como vês, aproxima-se o momento de minha morte. No entanto, Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Porque não vai ser através de Jacob que eles serão reconduzidos à terra. Vai ser através de Moshe, que ele nem sabe ainda, né, o que vai vir pela frente. Vai lá, você. 22. Uhum. Quando a ti, como alguém está acima de teus irmãos, Concedo-te concedo-te porção dobrada do
do que deixe para teus irmãos. Dou-te também Siquém, a região montanhosa que tomei dos amorreus. Amorreus. Que tribo é essa? Amorreus com minha espada e com meu arco. Muito bem. Então, agora ele dividiu ali a herança. Então, existe dois momentos, né, que a gente sabe. Existe o momento da bênção. O momento da bênção é aquilo que vem diretamente do eterno, o momento da bênção. E vem o momento da divisão. A divisão é aquilo que o pai tem e ele vai dividir entre os filhos. O primogênito sempre tem a porção dobrada em relação à divisão material, né? Na hora que vai dividir ah, as terras, né? Tudo que eu tenho é isso aqui. E ele tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Não se divide igual. O primogênito sempre tem a parte dobrada. E aí depois divide-se igual para todos os outros filhos, né? Então, aquele momento lá, quando a gente volta na vida de Yaakov, quando ele quer muito ouvir a bênção, porque ele dá valor a isso, Esaú não deu valor para ouvir a bênção, mas ele dava muito valor a isso. Mas mesmo assim, ele não poderia ter agido daquela forma, porque ele ia ser abençoado pelo Eterno. Ele não precisava querer matar o irmão, né? Não, ele não quis matar o irmão, não. Esaú quis matar. Ah, Esaú. Estou falando de Yaakov. Yaakov dava a importância, a muita importância para isso. Para as bênçãos. Para as bênçãos do Eterno. Não para a parte material, mas para aquilo que o Eterno tem separado. Ele conseguia viver sem bens materiais. Ele foi para a floresta, né? Ele só pediu que ele conseguia dormir bem, né? que ele pudesse ter o que comer Isso. e o que vestir e poder voltar em segurança. A humanidade deveria ser Pra- igual a ele, porque hoje é tudo. Exatamente. Então, Não tinha teto, não tinha iluminação, não tinha tinha nada. nada. E ele estava sozinho. Tava sozinho. Agora, por que que ele passou por isso tudo? Porque ele também ouviu o mau conselho que ele recebeu. E aí ele foi lá e fez, e enganou, mentiu e enganou. E aí, o que que aconteceu? Ele teve que fugir, viver longe dos pais, que ele amava tanto, né? Foi enganado lá na frente, porque como ele enganou, plantou espinho, colhe espinho. Ficou com saudade, depois ele quis voltar, ficou ali morrendo de medo, né? Angustiado, viveu angustiado tanto tempo, querendo voltar, e aquela angústia, por quê? Porque ele fez algo errado contra o irmão dele, né? Então, olha o que que ele ganhou com isso. Ganhou um monte de dificuldade na vida, né? Então, é isso. Tá? Hoje a gente aprende, né, nesse capítulo, né, que a gente deve sempre procurar fazer sempre as coisas certas. E se a gente ouvir um mau conselho, né, por mais que a gente queira fazer algo de bom, mas esse algo de bom vai ser uma mentira, vai ser enganar alguém, vai ser prejudicar alguém, então a gente não pode fazer, né? Por sempre quê? fazer o melhor para ajudar. Exatamente. Então, quando a gente ouve um conselho, e se esse conselho vai contra o que o Eterno ensinou, a gente não deve seguir esse conselho, mesmo que seja de alguém que seja tão importante na nossa vida como os nossos pais, por exemplo, de confiança. Então, eu, como sua mãe, se um dia, né, que isso não aconteça, mas se um dia eu der um mau conselho, por isso que é importante ensinar a escritura, a gente estudar junto. Porque se eu não ensino para você, qualquer mau conselho que eu te dê,
você não vai saber a diferença do que é certo e o que é errado e vai acabar fazendo algo errado. Agora, se a gente aprende junto, estuda junto, e eu querendo fazer algo certo, desesperada, te dou um mau conselho, você sabendo a palavra, vai falar: não, mamãe, a Está gente já errado. estudou sobre isso. Lembra? Lembra de Itzhak? Lembra de Yaakov? Exato. Exave, e aí eu vou, né, cair na real. Realmente, esse não é um bom conselho, porque todos nós estamos sujeitos a errar. Pecar. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós, né? Não tem ninguém perfeito. Não. A A gente única pessoa que pisou nessa terra que foi perfeito foi Yeshua. é O único. único, mas ninguém. Ninguém. Mas a gente precisa se esforçar para fazer o certo, ok? Muito bem, então vamos finalizando o nosso podcast por aqui. Mais tarde a gente vai voltar com um outro 49, capítulo. eu 50. Eu, 50. E aí a gente vai terminar o Bereshit, livro de Bereshit e Gênesis. Essa Muito bem. paraxá foi pequena, né? Foi pequeno, verdade.